Agora eu falo sobre o caso do menino Henry. Lembra da criancinha de 4 anos que foi socorrido pela mãe, mas chegou morto ao hospital? Pois é, eu tenho novas informações. Novas informações eu tenho e novas testemunhas também prestaram depoimento à polícia. A investigação tenta juntar peças para entender o que realmente aconteceu dentro do apartamento onde o garoto estava com a mãe e o namorado dela, o vereador Dr. Jairinho. Darlison, eu vinha na madrugada, por volta de 4 e pouco da manhã, ouvindo as rádios, informações, claro, para me manter sempre muito bem informado. Eu ouvi uma informação que eu não sei se procede ou não, mas uma testemunha foi até a delegacia. Atenção, meu povo brasileiro, atenção você que acompanha o programa. Uma testemunha disse ao delegado que já teria visto, atenção, o padrasto, o vereador Dr. Jairinho, agredindo outras crianças. Essa informação procede desse depoimento de testemunha ou não? Marcão, essa na verdade é talvez a grande reviravolta que o caso ganha, né? Porque além dos depoimentos que haviam sido prestados, equipe médica, a própria defesa do doutor Jairinho apresentou depoimento da babá e da empregada doméstica, que dizia que ele era um bom padrasto, que ele era carinhoso. Até então a gente tinha uma versão do doutor Jairinho, até aparecer uma ex-mulher, uma ex-namorada que conviveu com ele por 8 anos. Na época, Marcão, ela tinha uma filha que tinha 4 para 5 anos. E os detalhes são chocantes do depoimento que ela prestou na delegacia lá no Rio de Janeiro. Marcão, ela disse que era agredida por ele e que a filha dela também seria agredida. Só um minuto, Darlison, porque eu quero chamar a atenção de todo o Brasil. Você que acompanhou, você que viu esse caso desde o início aqui no nosso programa, várias emissoras estão também repercutindo essa informação. O caso que o Darlison vai dar agora merece uma atenção especial por parte da população. Podemos ter uma reviravolta no caso. Por quê? Porque uma ex-namorada do vereador Dr. Jairinho, padrasto da criancinha de 4 anos que foi encontrada, praticamente, segundo a própria, o laudo pericial, já sem vida, né? Podemos ter uma reviravolta no caso. E a reviravolta é essa que o meu querido Darlison vai dar agora, com detalhes impressionantes. E olha só, um verdadeiro mistério, não é isso, Darlison? É isso aí, Marcão, porque o depoimento é realmente chocante, tá? Essa mulher compareceu até a delegacia e contou detalhes que deixaram a polícia de orelha em pé, Marcão. Ela disse que teria sido agredida por ele, inclusive quando tentou romper o relacionamento, e que a filha de 4 para 5 anos tinha medo do doutor Jairinho, porque ela dizia que era machucada por ele. E aí a polícia fez o questionamento, mas por que durante esse relacionamento você não fez nenhum registro na delegacia? Marcão, ela disse que não registrou um boletim à época porque tinha medo dele, porque ele era alguém influente, ele tem um pai que é coronel e também envolvido na política no Rio de Janeiro e que dizia conhecer juízes e desembargadores. Portanto, ela teve medo, não prestou na época um depoimento ou fez um boletim de ocorrência, mas que as agressões aconteciam contra ela e contra a filha. Além desse depoimento, a polícia também ouviu uma outra ex-companheira. E aí tem alguns outros detalhes que a polícia preferiu não revelar neste momento, mas que o jornalismo do SBT está em conversa já com os delegados e com os investigadores para a gente trazer em primeira mão para o telespectador do Primeiro Impacto. Portanto, essa é a notícia chocante. Marcão, eu tenho um outro detalhe que você que está em casa precisa acompanhar agora, que é uma troca de mensagens que aconteceu entre a mãe da criança, a Monique, e também o pai, o pai da criança, o Leniel. Olha só essa imagem, ó. O que a mãe diz quando a criança está para ir para a casa dela, onde mora o padrasto, o Dr. Jairinho? Só não aguento o choro para não vir, ou seja, a criança chora quando vai.
A mãe diz, me desestabiliza totalmente, eu fico muito, mas muito triste. Ou seja, mostrando como a criança se comporta quando vai para o ambiente onde está o doutor Jairinho. E tem mais um trecho dessa conversa revelada pelo pai da criança, ó. Hoje será uma noite difícil. Sempre que ele chega é assim. Ele odeia aqui. Então o que a gente tem, Marcão? A gente tem uma criança morta que está sendo investigado se foi um crime, ou não, que não gosta do ambiente onde está o doutor Jairinho. Ao mesmo tempo em que foi revelado um histórico em que uma outra criança com a idade parecida de um outro relacionamento anterior que também tinha medo deste vereador. Marcão. Olha, Darlison, você está falando, trazendo detalhes impressionantes, impactantes e ao mesmo tempo intrigantes. Eu quero dizer para todo o Brasil, eu quero só recapitular o que você acabou de colocar para o nosso telespectador. Rafa, segura só um minutinho que nós já vamos com o nosso helicóptero. Se você quiser deixar o helicóptero com a imagem do lado e deixar a gente nesse caso do outro, Rafa, não tem problema, porque nós temos paralisação e protesto, meu querido, acontecendo no ABC, é isso, Rafa? Nós temos protesto acontecendo no ABC, helicóptero ao vivo já com o Danilo e também com o comandante Biasotti, vários ônibus parados, vários ônibus aí que não estão circulando em São Paulo e também na Grande São Paulo por conta dessa greve e dessa paralisação agora na manhã de quarta-feira, mas nós temos no caso Henry também com novos depoimentos e também com relatos importantíssimos. Então vamos lá, pega a mensagem para mim, por gentileza, meu querido Eltinho, pega a mensagem, por favor, que o meu querido Darlison acabou de trazer para nós aqui, que é muito importante compartilhar isso com o telespectador. Vamos lá. Essa parte aí, meu querido Darlison, só não aguento o choro para não vir. Me desestabiliza totalmente. Fico muito triste. Vamos lá. É uma mensagem que partiu do celular de Monique, mãe de Henry, é isso? Exatamente. Enviou para o pai, o Leniel. O Leniel, que é o pai que estaria com a criança no final de semana, correto? Correto, Marcão. Então vamos lá, essa outra mensagem aí, ó. Hoje será uma noite difícil. Sempre que ele chega, é assim. Ele odeia aqui. Fiz questão de ficar nesse caso e deixa essa mensagem para mim, por gentileza. Volta para mim e divide essa mensagem comigo aqui. É tanta coisa, né, Eltinho, para fazer, coitado. Mas vamos lá. Por que eu quero colocar isso para você, Darlison, e para todo o Brasil? Porque isso, uma vez, a minha filha Maria Fernanda, quando eu morava em Goiânia, eu ia deixar ela na escolinha, mas a Vanessa, e ela chorava muito, mas chorava muito, Darlison. Aí eu falei para a Vanessa, será que é porque ela quer ficar com a gente, né? Criança costuma dar essas jogadas assim para ver se cola, né? Que se deu certo a primeira vez, vai dar certo a segunda e outras vezes. Eu falei, eu acho que é jogada. Vamos deixar. Ela ficava. A gente pegava a Maria Fernanda. E aí, no segundo dia, choro de novo. Terceiro dia, choro de novo. Até que a Vanessa falou assim, nós não vamos deixar ela mais aí. Não tá certo. Vanessa foi lá, conversou, tá aparentemente tudo tranquilo. Mas aí a gente resolveu não deixar mais a Maria Fernanda e mudar ela de local. O outro local que a Maria Fernanda foi, ela não chorava. Ela não chorava e ela queria fazer questão de ir. Era a primeira a se arrumar, tá prontinha para ir para essa escolinha. Eu falei, não posso acusar ninguém, mas tinha alguma coisa errada. O que eu quero dizer com tudo isso? Uma criança não mente, viu? Principalmente de 4 aninhos. A criança não mente. Se ela não estava querendo ficar na casa e chorava dessa forma que a mãe, a Monique, relatou na mensagem pro pai, é porque alguma coisa estava acontecendo, Darlison. E você lembra o que foi que o pai do Henry disse que a criança, o Henry, no caso, reclamava para ele? Justamente sobre o modo como o doutor Jairinho abraçava o enteado, de uma maneira muito forte. Falava, pai, eu não gosto muito dele porque ele me abraça forte e me machuca. É claro que uma criança não vai saber descrever ou pelo menos diferenciar uma agressão ou às vezes do uso excessivo de força de um adulto, o que pode acontecer. Só que a criança agora, Marcão, não está aqui para contar a versão. Claro. Então, infelizmente, agora é um trabalho minucioso e difícil para a polícia, para tentar, ouvindo as pessoas,
entender, afinal de contas, até porque agora apareceu uma outra criança Claro. que teria sido agredida, né, Marcão? Eu tenho outras informações, até para a gente fechar esse assunto aqui dentro do programa. O Rafa vai falando ali para mim se eu posso continuar ou não. Mas para fechar esse assunto aqui no programa, você viu que as médicas que atenderam o garotinho Henry foi dar depoimento na delegacia. Eu falei agora há pouco, eu não tinha certeza até então se a criança tinha chegado morta já no hospital ou não, mas acompanhando aqui agora, acabei de receber uma notícia e quero passar para todo o Brasil em primeira mão, que é o seguinte: médicas que atenderam o menino dizem que ele já chegou morto e com lesões no hospital, meu querido Dalisson Dutra. Então, elas relataram para o delegado em depoimento e ao escrivão que o pequeno R já chegou morto e com lesões no hospital. Então, são informações. O delegado, inclusive, que está presidindo o caso, doutor Henrique Damasceno, titular da 16ª DP da Barra da Tijuca, ouviu ao lado 12 testemunhas no inquérito que apura a morte de Henry Borel Medeiros, de apenas 4 aninhos. Dalisson, muito obrigado a você. Eu acho que a gente explanou bem para as pessoas aqui. Nós trouxemos as informações necessárias e a qualquer momento eu volto com você, tá bom?